No meio de um escritório lotado, a CEO riu e perguntou casualmente: Queres casar comigo? Todos assumiram que era apenas uma piada inofensiva de aniversário, mas o homem à sua frente, um pai solteiro e calado, apenas sorriu e respondeu: E se eu disser que sim? O riso cessou instantaneamente. A expressão de Amélia mudou. O sorriso de Jacob nunca vacilou. Ninguém sabia se era um jogo, um teste ou a verdade. E quando aquela única frase começou a gerar rumores, conspirações e colapsos, algum deles teria coragem de responder aquela pergunta novamente. Jacob Harper chegava ao escritório todas as manhãs às 7h45. Não porque quisesse impressionar alguém, mas porque isso lhe dava 30 minutos para se acomodar antes que o caos começasse. Ele fazia café, revisava seus projetos em andamento e verificava seu telefone para ver se havia novidades da babá. Quando a sua equipa chegava, ele já estava na metade da sua primeira tarefa. Saía pontualmente às 17 horas, sem bebidas depois do trabalho, sem reuniões prolongadas, sem ficar ao lado do bebedouro para fofocar sobre a política do escritório. Os seus colegas sabiam o motivo. Pai solteiro, filha de 4 anos. Às vezes, eles brincavam com ele, mas era de forma leve. Eles o respeitavam porque ele realizava os projetos mais difíceis sem reclamar e nunca tentava levar o crédito que não era dele. Jacob tinha 25 anos e era gestor de projetos há 2 anos. A sua esposa morrera num acidente de carro quando a filha tinha apenas 6 meses. Ele não falava muito sobre isso. Quando as pessoas perguntavam, ele dava respostas curtas e seguia em frente. Não havia tempo para luto quando havia contas a pagar e uma menina que precisava de pequeno almoço todas as manhãs. Amelia Cross tornou-se CEO há 3 meses. Ela tinha 35 anos, era perspicaz e deliberada. Ela não ficava trancada no escritório de canto com paredes de vidro como o seu antecessor. Ela circulava pelos andares. Ela participava nas reuniões da equipa sem avisar. Ela lia relatórios de desempenho até tarde da noite, cruzando nomes com resultados de projetos. Um nome aparecia constantemente: Jacob Harper. Ele lidava com os projetos que ninguém mais queria. Prazos apertados, clientes irritados, cortes no orçamento. Ele cumpria sempre, mas nunca aparecia nas cerimônias de entrega de prêmios ou nas comemorações trimestrais. Era sempre o primeiro a sair. Amélia reparou nele durante uma reunião no final do trimestre anterior. Um grande projeto de um cliente estava 2 semanas atrasado e a piorar. A sala estava tensa. As pessoas estavam a apontar o dedo. Jacob ficou sentado em silêncio até que alguém lhe perguntou diretamente o que ele achava. Ele não se esquivou, não culpou a sua equipa. Apresentou um plano de recuperação em 3 etapas, explicou o que tinha corrido mal sem amenizar a situação e assumiu a responsabilidade pelas partes que eram da sua competência. Depois, defendeu a sua equipa quando alguém tentou culpá-la. Amélia observou-o o tempo todo. Ele não estava a tentar ser um herói. Estava apenas a resolver o problema. Uma semana depois, ela ficou até mais tarde para terminar um relatório. Já passava das 21h quando ela caminhou pelo corredor do terceiro andar e viu uma luz ainda acesa numa das salas de reunião menores. Ela empurrou a porta levemente. Jacob estava sentado sozinho à mesa, com o portátil aberto e o telemóvel apoiado numa caneca de café. No ecrã, havia uma videochamada. Uma menina de pijama rosa estava sentada de pernas cruzadas na cama, segurando um coelho de peluche. A menina falava com uma voz aguda e sonolenta. Jacob digitava com uma mão e acenava com a cabeça. Sim, querida. O papai está quase terminando, disse ele baixinho. Não, escove os dentes primeiro. Vou ler a história quando chegar a casa. A menina fez beicinho, mas acabou por acenar com a cabeça. Jacob sorriu levemente para o ecrã, disse boa noite e terminou a chamada. Esfregou o rosto, respirou fundo e voltou a digitar. Amélia não entrou. Ficou ali parada mais tempo do que pretendia. Algo naquela cena, aquele jovem lidando com uma crise no trabalho, enquanto convencia a filha a escovar os dentes, a fez parar. Ela saiu sem dizer nada. No dia seguinte, ela abriu o arquivo do funcionário. Havia uma nota no sistema. Pai solteiro, guarda total da criança. Nenhum contato de emergência listado, exceto uma babá. Amélia recostou-se na cadeira e ficou a olhar para o ecrã. Ela já tinha visto muitos funcionários irem e virem, mas Jacob era diferente. Ele não era ambicioso da maneira ostensiva que a maioria das pessoas era.
Ele era apenas estável, confiável e claramente solitário. Naquela noite, Amélia foi para casa e cozinhou. Era um velho hábito de antes de se tornar CEO, quando era estudante de design, trabalhava em turnos noturnos e vivia de macarrão instantâneo. Ela costumava fazer pequenas fornadas de biscoitos ou muffins para levar para os grupos de estudo. Parecia mais pessoal do que encomendar catering, mais real. Ela não fazia isso há anos, mas naquela noite ela misturou a massa de biscoitos de chocolate à mão, assou 2 dúzias e embalou metade deles numa pequena lata. Na manhã seguinte, o RH enviou a lista semanal de aniversários. O nome de Jacob estava nela. Amélia ficou a olhar para o e-mail por um longo momento. Então, pegou na lata e desceu as escadas. A empresa tinha uma tradição chamada Caminhada de Aniversário do CEO. Todas as semanas, o CEO escolhia alguns funcionários de diferentes departamentos e desejava-lhes pessoalmente um feliz aniversário. O objetivo era humanizar a liderança, fazer com que as pessoas se sentissem vistas. Amélia já tinha feito isso algumas vezes desde que assumiu o cargo, mas desta vez parecia diferente. Ela atravessou o escritório do terceiro andar com a lata debaixo do braço. Algumas pessoas olharam para cima, outras acenaram. Ela retribuiu o gesto e continuou andando até chegar à mesa de Jacob. Ele estava a revisar uma planilha, franzindo ligeiramente a testa para os números. Sua mesa estava limpa, exceto por uma foto emoldurada de uma menina segurando o mesmo coelho de pelúcia. Amélia colocou a lata ao lado do teclado dele. Jacob olhou para cima surpreso. Feliz aniversário, disse Amélia. Ele piscou. Obrigado. Caseiro, acrescentou ela, acenando com a cabeça para a lata. Com gotas de chocolate. Alguns colegas de trabalho próximos viraram a cabeça. Um deles, um rapaz chamado Ryan, sorriu e inclinou-se. Chefe, é melhor ter cuidado, disse Ryan. Ele é pai solteiro. Material perfeito para marido. Os outros riram-se. A expressão de Jacob não mudou muito, mas havia um lampejo de constrangimento nos seus olhos. Amélia retribuiu a energia na sala com um leve sorriso. Ela não sabia bem por que tinha dito aquilo. Talvez fosse o impulso do momento. Talvez fosse porque já estava a pensar nele mais do que deveria. Ela virou-se para Jacob e disse meio a brincar. Então, Jacob, você quer casar comigo? O escritório explodiu em risadas. Alguém aplaudiu. Outra pessoa assobiou, mas Jacob não riu. Ele encontrou o olhar dela, calmo e firme, e sua boca se curvou em um sorriso discreto, do tipo que pertence a alguém que já passou por coisas mais difíceis do que uma piada no escritório. E se eu disser que sim? Ele perguntou. As risadas pararam. O sorriso de Amélia vacilou. Os seus lábios se abriram ligeiramente. Você tá Marie, sabe, e como se ela quisesse dizer algo para amenizar a situação, mas nada saiu. A expressão de Jacob não vacilou. Os seus olhos permaneceram nos dela. Não era sedutor, não era estranho, era apenas honesto. Ela percebeu naquele momento que ele não tinha tratado aquilo como uma piada. Ele tinha tratado aquilo como uma pergunta real. O silêncio durou apenas alguns segundos, mas pareceu mais longo. Então, alguém tossiu e o feitiço se quebrou. As pessoas voltaram para as suas mesas. O barulho recomeçou. Amélia limpou a garganta e deu um passo para trás. Aproveite os biscoitos, disse ela baixinho e se afastou. Mas ao passar pela mesa dele, ela se inclinou para perto o suficiente para que apenas ele pudesse ouvir. Não gosto de piadas vazias, disse ela. Pense nisso e dê-me uma resposta verdadeira algum dia. Então ela saiu. Jacob ficou sentado por um momento, olhando para a lata de biscoitos. Os seus colegas de trabalho já tinham voltado ao trabalho, o momento esquecido por todos, exceto por ele. Ele abriu a lata. Os biscoitos ainda estavam quentes. Ele pegou um, deu uma mordida e pensou no que ela tinha dito. Não na piada, mas na parte depois. Após a cena do aniversário, nenhum dos dois disse nada. Amélia não voltou a mencionar o assunto. Ficava mais tempo no seu escritório, participava em reuniões consecutivas e mantinha a distância. Mas distância não significava ausência. Ela ainda reparava em Jacob. Via-o nas conversas no corredor, nos e-mails de atualização de projetos, na forma como ele resolvia silenciosamente problemas que deveriam ser da responsabilidade de outra pessoa. Jacob também não insistiu no assunto. Voltou à sua rotina. Madrugadas, saídas pontuais, buscar a filha na creche, preparar o jantar, ler histórias antes de dormir. A sua vida tinha um ritmo,
e ele não sabia como encaixar alguém como Amélia nela sem quebrar alguma coisa. Mas o espaço entre eles não estava vazio. Estava carregado. 2 semanas após o incidente do aniversário, Amélia chamou-o ao seu escritório para discutir um projeto difícil de um cliente. Era um motivo legítimo. O cliente ameaçava rescindir o contrato, a menos que os resultados melhorassem. Jacob já tinha lidado com situações semelhantes antes. Sentaram-se frente a frente na pequena mesa de reuniões do escritório dela. Amélia expôs os detalhes. Jacob ouviu, fez perguntas e propôs um plano. Foi profissional, eficiente, mas havia algo mais por trás disso. Uma atenção que nenhum dos dois mencionou. No final da reunião, Amélia recostou-se na cadeira e observou. Lidas bem com a pressão, disse ela. Jacob encolheu os ombros. Não tenho escolha. Todos têm escolha. Ele olhou nos olhos dela. Não se tiveres uma criança de 4 anos à tua espera em casa. Amélia deixou o silêncio instalar-se entre eles. Então ela disse, alguma vez te cansas de ser o responsável? Jacob ponderou a pergunta. Às vezes, mas estar cansado não muda o que precisa ser feito. Ela acenou com a cabeça lentamente. Essa é a diferença entre ti e a maioria das pessoas aqui. Elas querem reconhecimento. Tu só queres ir para casa. Isso é uma coisa má? Não, disse Amélia baixinho. É raro. Deixaram o assunto por aí. Mas depois dessa reunião, houve mais pequenas conversas, sessões de estratégia, almoços num café a 2 quarteirões de distância, onde podiam conversar sem as paredes do escritório a ouvir. Amélia começou a ver Jacob de forma diferente. Não como um funcionário, mas como uma pessoa. Alguém que assumia responsabilidades sem pedir ajuda. Alguém que tomava decisões com base no que era certo, não no que era fácil. E Jacob começou a ver Amelia não como a CEO, mas como alguém que estava cansada de fingir que não se sentia solitária. Numa tarde, sentaram-se numa mesa de canto na cafetaria. Amélia mexeu o seu café com leite distraidamente. Alguma vez pensaste em como seria a tua vida se pudesses recomeçar? Perguntou ela. Jacob observou-a atentamente. Queres dizer, se a minha mulher não tivesse morrido? Ela estremeceu ligeiramente. Desculpa, não foi isso que eu quis dizer. Tudo bem, disse Jacob. Mas não, eu não penso em recomeçar. Eu penso em fazer com que o que eu tenho funcione. Amélia assentiu. Isso é inteligente, é sobrevivência. Ela manteve o olhar fixo nele por um longo momento. Jacob quebrou o silêncio primeiro. Se eu escolher alguém, disse ele, escolho a estabilidade, não a emoção. Amélia pousou a chávena. E se a estabilidade for emocionante? Um leve sorriso cruzou o rosto de Jacob. Então eu diria que você nunca teve que se preocupar em pagar o aluguel em dia. Ela riu, mas foi um riso suave, quase triste. Eles não voltaram a falar sobre a piada do casamento, mas ela estava sempre lá, pairando entre eles. 3 semanas depois, a babá de Jacob ligou para ele às 9 da manhã. Ela estava doente com febre e não poderia ir trabalhar. Jacob ficou na cozinha, com o telefone colado ao ouvido, olhando para o relógio. Ele tinha 2 reuniões naquela manhã e um prazo de projeto ao meio-dia. Não havia plano B. Ele se virou para a filha, Lily, que estava sentada à mesa a comer cereais de pijama. Lily, disse ele com cuidado, o que achas de ir ao escritório do papai hoje? Os olhos de Lily se arregalaram. A sério, só por algumas horas? Tens de ficar bem quietinha, ela acenou com a cabeça ansiosamente. Vou ficar quietinha como um ratinho, Jacob suspirou. Ok, vai te vestir. 1 hora depois, chegaram ao escritório. Jacob falou com o RH, pediu desculpas pela situação e prometeu que Lily ficaria numa pequena sala de reuniões e não incomodaria ninguém. O RH foi compreensivo. Essas coisas acontecem. Jacob deixou Lily na sala de reuniões B, com livros para colorir, lanches e o coelho de pelúcia que ela levava para todos os lugares. Ele verificava como ela estava entre uma tarefa e outra, certificava-se de que ela estava bem e tentava manter o foco no trabalho. Por volta das 11 horas, Amélia estava a caminhar pelo corredor quando percebeu que a porta da sala de reuniões B estava ligeiramente aberta. Ela espreitou para dentro. Jacob estava agachado no chão, a amarrar os atacadores dos sapatos de uma menina vestida com um vestido rosa. A menina segurava o coelho com força debaixo do braço. Amélia parou. Ela bateu levemente na moldura da porta. Jacob olhou para cima surpreso. Precisa de ajuda? Perguntou Amélia. Jacob levantou-se com uma expressão ligeiramente envergonhada. Desculpe, chefe. Emergência. Vou mantê-la quieta.
Amélia entrou e agachou-se ao nível de Lily. Ela ofereceu um sorriso caloroso. Olá, disse Amélia gentilmente. Qual é o teu nome? Lily olhou para o pai. Depois voltou a olhar para Amélia. Lily. Prazer em conhecê-la, Lily. O teu pai fala muito de ti. Jacob pestanejou. É verdade. Amélia olhou para ele. Em todas as reuniões. Preciso sair às 5 para buscar a minha filha. Lily riu. Amélia enfiou a mão no bolso do blazer e tirou um doce embrulhado. Toma, disse ela estendendo-o. Mas só se o teu pai disser que está tudo bem. Jacob acenou com a cabeça. Lily pegou o doce com cuidado e sussurrou. Obrigada, senhora. Chame-me apenas de Amélia, disse Lily, sorrindo. Amélia levantou-se e virou-se para Jacob. Ela é adorável, disse Amélia. Jacob acenou com a cabeça. Ela é o meu mundo. Amélia manteve o olhar fixo nele por um momento, depois saiu da sala, mas enquanto caminhava pelo corredor, 2 funcionários da contabilidade estavam parados ao lado da impressora. Eles tinham visto tudo. No final do dia, os rumores começaram. No início, espalharam-se discretamente. Um comentário aqui, um olhar ali. Viste a CEO na sala de reuniões com o filho do Jacob? Ela nunca é tão amigável com ninguém. Ouvi dizer que eles têm tido reuniões individuais todas as semanas. Isso não é favoritismo? No final da semana já não era mais silencioso. As pessoas falavam abertamente. Alguns achavam que era inofensivo, outros achavam que era inadequado. Alguns achavam que era estratégico. Uma pessoa viu uma oportunidade. Liam Porter era analista sênior na área financeira. Estava na empresa há 8 anos e esperava ser promovido a diretor há 2 anos. Isso não aconteceu. Quando Amélia se tornou CEO, ele pensou que as coisas poderiam mudar. Mas não mudaram. Liam era inteligente, sabia ler uma sala e sabia usar informações. Estava a observar Jacob há meses. O tipo era intocável. Sempre que havia uma crise, Jacob resolvia-a. Sempre que havia um projeto difícil, Jacob era designado para ele. E agora a CEO estava visitando pessoalmente o seu filho no escritório. Liam não gostou disso. Ele começou a investigar. Ele revisou arquivos de projetos antigos, examinou cadeias de e-mails e cruzou relatórios. Ele não encontrou nada incriminatório. Jacob estava limpo, então Liam decidiu criar algo. Durante uma reunião de revisão do orçamento, Liam reparou num ficheiro financeiro confidencial que descrevia os planos de fusão da empresa. Era altamente sensível. Apenas algumas pessoas tinham acesso. Liam descarregou o ficheiro, renomeou-o para algo inofensivo e enviou-o a Jacob com um assunto que dizia: revisão necessária para as projeções do 4º trimestre. Jacob recebeu o e-mail no final da tarde de quinta-feira. Abriu-o, folheou o documento e percebeu imediatamente que não se tratava das projeções do 4º trimestre. Era um ficheiro sobre a fusão. Ele fechou-o, apagou o e-mail e seguiu em frente. Não o descarregou. Não o reencaminhou. Nem sequer leu além da primeira página, mas a armadilha já estava montada. Entretanto, Amélia tinha notado algo de estranho nos relatórios financeiros da empresa. Números que não batiam certo, despesas que pareciam inflacionadas. Ela não conseguia identificar o problema, mas o seu instinto dizia-lhe que algo estava errado. Discretamente, ela entrou em contato com uma empresa de auditoria independente e pediu que revisassem os livros contábeis. Ela não contou a ninguém, exceto a sua assistente. Queria ter certeza antes de fazer qualquer acusação. A auditoria estava marcada para começar em 2 semanas, na segunda-feira de manhã. Toda a empresa foi convocada para uma reunião de emergência. A sala de conferências estava lotada. As pessoas ficaram encostadas nas paredes. O ambiente estava tenso. Liam ficou na frente da sala, ao lado do diretor de RH e do conselho jurídico da empresa. Amélia sentou-se no fundo, de braços cruzados, observando. Liam limpou a garganta e começou. Descobrimos uma grave violação de confidencialidade. Ele disse que um ficheiro restrito contendo informações confidenciais sobre a fusão foi acessado por alguém sem autorização. Esse ficheiro foi aberto num dispositivo pessoal. Murmúrios se espalharam pela sala. Rastreamos o registro de acesso, continuou Liam. O ficheiro foi enviado e aberto por Jacob Harper. Todos os olhos se voltaram para Jacob. Ele estava sentado no meio da sala, com uma expressão indecifrável. Eu não divulguei nada, disse Jacob calmamente. Liam mostrou uma sequência de e-mails impressa.
Isto mostra que o ficheiro foi enviado para si. E isto mostra que o abriu. Jacob acenou com a cabeça. Abriu por engano. Pensei que fosse um ficheiro do projeto. Fechei-o imediatamente. Mas você ainda assim acedeu a informações restritas. Não partilhei com ninguém. Liam virou-se para a diretora de RH. De acordo com a política da empresa, o acesso não autorizado a ficheiros confidenciais é motivo para suspensão imediata enquanto se aguarda a investigação. A diretora de RH olhou para Amélia. Ela não disse nada. Jacob voltou a sua atenção para ela. Os olhos dele se encontraram. Ele não implorou, não entrou em pânico. Apenas esperou. Amélia levantou-se lentamente. Jacob Harper está suspenso com efeito imediato, disse ela com voz monótona, enquanto se aguarda uma investigação completa. A sala ficou em silêncio. Jacob levantou-se, pegou na sua mala e saiu sem dizer uma palavra. Naquela noite, Amélia sentou-se sozinha no seu escritório. O edifício estava vazio. As luzes estavam fracas. Alguém bateu à porta. Jacob entrou. Acredita que fui eu? Perguntou ele. Amélia olhou nos olhos dele. Sua voz era baixa. Não. Então por que você não me defendeu? Porque se eu te proteger agora, eles vão destruir nós dois. Jacob assentiu lentamente. Então você escolheu sua posição. Eu escolhi o tempo. Amélia disse para encontrar a verdade. Jacob a observou por um longo momento. E se você não encontrar, ela não respondeu. Jacob se virou para sair, mas parou na porta. Não te culpo, disse ele baixinho. Eu faria o mesmo se estivesse sozinho. Então ele saiu. Amélia afundou-se na cadeira e ficou a olhar para a sala vazia. A semana seguinte foi um inferno para Jacob. Ele perdeu o seu salário. As suas poupanças eram escassas. Começou a aceitar trabalhos freelance à noite. Qualquer coisa que conseguisse encontrar, trabalhos de design, consultas, pequenos projetos que pagavam apenas o suficiente para cobrir o aluguer. Lily percebeu. Certa manhã, ela sentou-se à mesa da cozinha e perguntou: Papai, por que você não vai mais ao escritório? Jacob forçou um sorriso. O papai está a trabalhar em casa agora, querida. Mas você parece triste. Ele ajoelhou-se ao lado dela. Estou bem, prometo. Mas ele não estava bem. Mensagens anônimas começaram a aparecer. Mensagens de texto de números desconhecidos. Comentários no LinkedIn. Pai solteiro a subir na carreira através da cama do CEO. Jacob apagou-as, mas elas continuavam a chegar. Uma noite, sentou-se ao computador, a olhar para uma oferta de emprego de uma empresa rival. O salário era bom, melhor do que o que ganhava, mas exigia mudança. Uma cidade diferente, uma nova escola para a Lily. O seu dedo pairou sobre o botão de aceitar. Olhou para o quarto da Lily. Ela estava a dormir, com o coelho debaixo do braço. Fechou o computador. Amélia estava a travar a sua própria batalha. O conselho convocou uma reunião de emergência. 7 membros sentaram-se à sua frente, de braços cruzados. A sua decisão de proteger Jacob Harper custou nos clientes. Um deles disse: "O conselho exige clareza." Amélia manteve a voz firme. "Eu não o protegi. Eu o suspendi, mas vocês não o demitiram. Isso é proteção. Eu acredito no devido processo legal." Outro membro do conselho inclinou-se para a frente. "Acreditamos no devido processo legal. Despeça-o ou despedir-vos-emos." Amélia estudou cada um deles. Então ela disse: "Deem-me uma semana. Se eu não conseguir provar a inocência dele, eu demito-me." A sala ficou em silêncio. Uma semana. O membro do conselho disse: "Nem um dia a mais." Amélia acenou com a cabeça e saiu. De volta ao seu escritório, ela ligou para a empresa de auditoria. "Preciso de resultados", disse ela. Agora, Jacob estava sentado à mesa da cozinha às 2 da manhã, a olhar para o ecrã do seu portátil. O trabalho freelance que acabara de terminar pagava $300. Não era suficiente. O aluguer vencia em 5 dias. A mensalidade da creche estava atrasada há uma semana. Ele abriu um novo rascunho de e-mail. O assunto estava em branco. O destinatário era uma empresa concorrente que o havia contactado meses atrás, quando as coisas estavam estáveis. Eles lhe ofereceram um cargo sênior, bom salário, benefícios completos, mas era em outro estado, a 6 horas de carro de onde Lily frequentava da pré-escola. Do parque onde ela brincava, da única casa que ela conhecia, Jacob digitou a primeira linha.
Estou interessado em discutir a vaga mais detalhadamente. As suas mãos pairaram sobre o teclado. Ele olhou para o quarto de Lily. A porta estava entreaberta. Ele podia ver à beira da cama dela o coelho debaixo do braço. Se ele aceitasse o emprego, ela teria que deixar tudo para trás. Nova cidade, nova escola, novos amigos. Ela tinha apenas 4 anos. Quanto uma criança de 4 anos poderia suportar? Jacob destacou o texto. O seu dedo moveu-se para a tecla Delete. Ele a pressionou. O rascunho desapareceu. Ele fechou o portátil e esfregou o rosto. O seu peito estava lá apertado. Ele não tinha nenhum plano B, apenas a esperança de que algo mudasse a sua sorte antes que tudo desmoronasse. Na manhã seguinte, Lily acordou cedo. Ela foi até a cozinha de pijama e subiu na cadeira em frente a Jacob. Papai, ela disse suavemente. Jacob levantou a cabeça do café. Sim, querida, estás triste? Ele forçou um sorriso. Por que pensas isso? Porque não sorris como antes. Jacob pousou a caneca, estendeu a mão por cima da mesa e pegou na mãozinha dela. Estou bem, disse ele. Prometo. Lily inclinou a cabeça. Papá, posso perguntar-te uma coisa? Claro. Se tivesses alguém novo na nossa vida, tudo bem? Jacob congelou. O que queres dizer? Lily traçou padrões na mesa com o dedo. Como a senhora bonita que me deu um doce. Ela era simpática. Ela sorriu para mim como a mamã costumava fazer. Jacob sentiu algo apertar-lhe o peito. Não esperava que Lily se lembrasse de Amélia. Mas ela lembrava-se. E mais do que isso, ela tinha percebido algo que Jacob tentava ignorar. Estarias bem com isso? Jacob perguntou cuidadosamente. Se o papá tivesse alguém novo, Lily acenou com a cabeça. Só se ela for simpática. E se ela ler histórias antes de dormir. A garganta de Jacob apertou-se. Ele puxou Lily para o seu colo e abraçou-a com força. Vou pensar nisso, sussurrou ele. Amélia não dormia há 3 dias. Os resultados da auditoria chegaram na quinta-feira de manhã. Ela sentou-se no seu escritório com o relatório espalhado sobre a secretária. A sua assistente a deixou sozinha. A porta estava trancada. Os números eram claros. Liam Porter vinha desviando fundos há 18 meses, pequenas quantias no início, depois quantias maiores. Ele os encaminhava por meio de contas falsas de fornecedores, os escondia nos relatórios orçamentários e cobria seus rastros com reconciliações falsas. Mas os registros de acesso contavam uma história diferente. O arquivo confidencial da fusão havia vazado para uma fonte externa 2 dias antes mesmo de Jacob abrir o e-mail. O vazamento veio da conta de Liam. Os endereços IP não correspondiam à atividade de Jacob. Os registros de data e hora provavam que Jacob tinha apenas aberto o ficheiro brevemente e o fechado imediatamente, sem fazer download ou encaminhá-lo. Jacob tinha sido incriminado de forma limpa e deliberada. Amélia recostou-se na cadeira e olhou para o teto. Ela tinha mais um dia antes que o conselho a forçasse a se demitir. Um dia para resolver isso. Ela pegou o telefone e ligou para o chefe de RH. Preciso de uma reunião de emergência da empresa, disse Amélia. Amanhã de manhã, às 9 horas, todos. A sala de conferências estava lotada novamente. Os funcionários estavam em pé ao longo das paredes. A energia estava tensa. Rumores circularam durante toda a semana. Algumas pessoas achavam que Jacob seria demitido. Outras achavam que Amélia estava a se demitir. Amélia ficou na frente da sala. Ao lado dela estava a auditora-chefe, uma mulher de meia-idade em um terno cinza segurando uma pasta. Amélia passou o olhar pela multidão. A sua voz estava firme. Devo um pedido de desculpas a todos, disse ela. E devo mais do que isso a Jacob Harper. A sala ficou em silêncio. A investigação sobre a violação de confidencialidade foi concluída. Jacob Harper é inocente. Sussurros irromperam. Amélia levantou a mão. A verdadeira fonte do vazamento foi identificada. Liam Porter, analista sênior de finanças, foi demitido com efeito imediato. Ele enfrentará consequências legais por fraude e peculato. Todos os olhos se voltaram para a cadeira vazia onde Liam costumava se sentar. Ele não estava na sala. A segurança o escoltou para fora 1 hora antes, continuou Amélia. Jacob foi incriminado. O arquivo foi enviado a ele intencionalmente para incriminá-lo. O vazamento real ocorreu da conta de Liam Porter 2 dias antes de Jacob abrir o e-mail. Jacob não vazou nada. Ele não violou a política e eu falhei em protegê-lo quando ele mais precisava. Ela virou-se diretamente para a câmara que estava a transmitir a reunião para os funcionários remotos.
Jacob, se estiver a assistir a isto, peço desculpa. Ela pousou as suas notas e deu um passo para trás. A sala permaneceu em silêncio. Jacob Harper é reintegrado imediatamente. Pagamento integral dos salários atrasados, benefícios completos e um pedido de desculpas formal desta empresa. Amélia virou-se para o diretor de RH. Faça isso acontecer. Então ela saiu. Jacob não estava a assistir à reunião ao vivo. Ele estava no parque com Lily, empurrando-a no baloiço. O seu telemóvel vibrou no bolso. Ignorou. Vibrou novamente e novamente. Finalmente, ele o tirou do bolso. 23 chamadas perdidas, dezenas de mensagens de texto. A primeira era de Ryan, seu colega de trabalho. Meu, verifica o teu e-mail agora. Jacob abriu o seu e-mail. A mensagem no topo era do RH. Assunto, reintegração e pedido de desculpas formal. Ele leu 2 vezes. Então, sentou-se no banco e ficou a olhar para o ecrã. Lily correu até ele. Papai, o que há de errado? Jacob virou-se para ela. Então deu um sorriso sincero. Um sorriso verdadeiro desta vez. Não há nada de errado, querida. Está tudo bem. Jacob voltou ao escritório na segunda-feira seguinte. As pessoas acenavam para ele enquanto passava. Algumas pediam desculpas. Outras pareciam apenas aliviadas. Ele não deu muita importância ao assunto. Sentou-se à sua secretária, abriu o portátil e voltou ao trabalho. Às 10 horas, o seu telefone tocou. Era a assistente da Amélia. Ela quer vê-lo, disse a assistente. Agora, Jacob dirigiu-se ao andar executivo. As paredes de vidro pareciam diferentes desta vez. Menos intimidadoras, mais familiares. A porta do escritório de Amélia estava aberta. Ela estava de pé junto à janela, a contemplar a cidade. Feche a porta, disse ela sem se virar. Jacob entrou e fechou a porta atrás de si. Amélia virou-se para ele. A sua expressão era indecifrável. Desculpe, disse ela, por não ter acreditado em si quando era importante. Jacob abanou a cabeça. Fizeste o que tinhas de fazer. Não é bom o suficiente. Foi inteligente, disse Jacob. Se me tivesses defendido publicamente, eles teriam te destruído. Amélia observou-o por um longo momento. Não estás zangado. Eu estava, admitiu Jacob. Mas eu entendo, ela aproximou-se. Não quero que apenas entendas. Quero que confies em mim novamente. Jacob olhou nos olhos dela. Nunca deixei de confiar. Amélia respirou fundo. Então preciso perguntar-te uma coisa. E preciso que respondas honestamente. Jacob esperou. A voz de Amélia estava mais baixa agora. Sobre aquela pergunta que fiz no teu aniversário. Aquela que todos acharam que era uma piada. O coração de Jacob bateu um pouco mais rápido. Amélia continuou. Se eu perguntar novamente, e desta vez é a sério, casas comigo? Jacob não respondeu imediatamente. Pensou em Lily na conversa que tiveram à mesa da cozinha, na forma como ela tinha dito. Amélia sorriu como a mãe costumava sorrir. Pensou em estabilidade, em escolher algo real em vez de algo fácil. Depois, esboçou um sorriso tênue. Se estás a perguntar a sério, disse Jacob. Então sim, Amélia pestanejou. Sim, sim. Ela deu um passo à frente e pegou na mão dele. Sem dramatismo, sem fogos de artifício ou gestos grandiosos. Apenas 2 pessoas em pé num escritório, escolhendo uma a outra depois de tudo o resto ter desmoronado. Tenho que te contar uma coisa, disse Jacob. Perguntei à minha filha se ela concordaria com isso. Contigo? Os olhos de Amélia se arregalaram ligeiramente. O que ela disse? O sorriso de Jacob se intensificou. Ela disse que tu cheiras a biscoitos e que sorris como a mãe dela costumava sorrir. Os olhos de Amélia se suavizaram. E ela está de acordo com isso? Ela perguntou se tu lerias histórias para ela antes de dormir. Amélia riu baixinho. Eu posso fazer isso. Jacob apertou a mão dela. Então está tudo bem. Eles ficaram ali por um momento sem dizer nada, apenas estando. Então Amélia se afastou ligeiramente. Provavelmente devemos contar ao RH. Jacob ergueu uma sobrancelha. Vamos causar outro escândalo? Provavelmente, disse Amélia, mas desta vez não me importo. 2 semanas depois, a empresa realizou uma reunião pública. O objetivo era abordar as consequências da situação com Liam e restaurar a confiança na liderança. Amélia subiu ao palco. Jacob sentou-se na primeira fila. Ela abordou os pontos habituais. Transparência, responsabilidade, seguir em frente. Então, no final, ela se desviou do roteiro.
Há mais uma coisa que quero abordar, disse Amélia. Como a honestidade começa no topo, a sala ficou em silêncio. Amélia voltou sua atenção diretamente para Jacob. Há algumas semanas fiz uma piada. Uma pergunta que as pessoas acharam inofensiva, mas não foi uma piada para mim. E não foi uma piada para a pessoa a quem perguntei. Jacob sentou-se mais ereto. Amélia desceu do pódio e caminhou em direção a ele. A sala ficou em silêncio total. Ela parou em frente ao seu lugar. Jacob Harper, disse ela claramente. Queres casar comigo? Jacob levantou-se. Ele manteve o olhar fixo nela. Então ele deu aquele mesmo sorriso discreto. Sim, disse ele. A sala explodiu. Algumas pessoas aplaudiram. Outras ficaram boquiabertas. Alguns riram incrédulos. Mas Amélia não se importou. Ela estendeu a mão e Jacob pegou-a. Sem fogos de artifício, sem música dramática, apenas duas pessoas que se escolheram depois de sobreviverem ao pior. Mais tarde, naquela noite, o telemóvel de Jacob vibrou. Era uma mensagem de Lily enviada do telemóvel da babá. Papai, você perguntou a ela? A boca de Jacob se curvou em um sorriso enquanto ele digitava a resposta. Ela me pediu. E eu disse sim. Um momento depois, outra mensagem chegou. Ótimo. Gosto dela. Jacob colocou o telemóvel na mesa e virou-se para Amélia, que estava sentada à sua frente durante o jantar. Lily aprova, disse ele. A expressão de Amélia se iluminou. Então acho que estou fazendo algo certo. Jacob estendeu a mão sobre a mesa e segurou a mão dela. Sim, disse ele baixinho. Você está.